Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus. Tá todo mundo feliz? Amém? Eita glória. Querida amada irmãs, irmão, nessa tarde maravilhosa, nessa noite maravilhosa, não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo. Eu quero dizer para você a tentação de Jesus. Tem muitas pessoas perguntando por que Jesus teve que passar por esse vale, por essa tentação lá no deserto. Nós somos aprovados também quando nós temos uma chamada de Deus para nós se cumprir aqui na terra, sabia disso? Por isso que existem muitas pessoas, irmão, que saem para campos ou saem para trabalhar numa seara. Muitas vezes ele não foi aprovado, muitas vezes ele foi reprovado, muitas vezes ele acaba indo para campo, acaba indo para uma missão e que ele não foi aprovado, ele acaba caindo lá mesmo, prostrando no meio da dificuldade, no meio dos problemas. E Jesus aqui, o Espírito Santo de Deus, teve que levar ele para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Então, muitas vezes, nós somos levados para o deserto, para nós ser preparados, porque Deus jamais ele vai mandar alguém para ir para um campo, para um trabalho sem estar preparado. Uma guerra, jamais o tenente, o coronel, jamais ele vai mandar o soldado sem estar preparado. Primeiro de tudo, ele vai ter que estar preparado para guerrear, irmãos. Porque a nossa guerra aqui não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra o espírito maligno. Então Jesus ele foi para o deserto para estar preparado para guerrear. Então nós também está sendo preparado para nós guerrear. Contra quem? Contra a carne? Não, é contra os espíritos malignos, irmãos. Tá? A nossa briga, a nossa guerra aqui não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os espíritos malignos. O Senhor Deus, ele mandou, o Espírito Santo levar Jesus para o deserto. Lá ele foi tentado. Jesus ele passou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quando ele teve fome e sede, aí apareceu o diabo oferecendo para ele o quê? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra transforma de pão e come. E Jesus disse para ele, uma resposta maravilhosa que a gente lendo. Então, ele chegando, o tentador, e falando isso para Jesus. E o 4, Jesus falou, ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É importante nós entender, entender o mistério de Deus em nossas vidas. É importante o Espírito Santo de Deus estar na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele leva nós de um lado para o outro. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus que levou Jesus lá para o deserto, tá? Ser aprovado. E ele foi aprovado, ele mostrou para mim e para você, dizendo para mim e para você, olha, eu venci o mundo. E vós também vencerá. E trabalho ele com neve. Não há outro Deus além dele. Nós devemos entender que Deus é Deus. Então nós devemos entender, irmão, que nós estamos nessa terra. Nós somos tentados, sim. Mas nós não podemos, irmão, deixar, quer dizer, prevalecer, aceitar Jesus, querido. Jesus, querido, não aceitou nenhum. Ele não foi derrotado nenhum, porque ele estava preparado para guerrear. Então, quando ele saiu do deserto e foi para o campo, ele já veio preparado para guerrear contra toda a arte mãe de Satanás. Então, quando Deus ele levanta um profeta, levanta um missionário, um pastor, um pregador, que vai sair para fora, sai fora do Brasil, ou abre uma igreja, tudo, ele tem que estar preparado que vai vir sobre ele. Certo? Ele tem que estar preparado para poder enfrentar. Aqui Jesus, ele enfrentou Satanás, sentou lá no deserto e depois ele também, na presença também ali, o diabo começou a usar as pessoas para afrontar Jesus, mas Jesus não deu lugar. Jesus veio para servir a Deus, não para poder mostrar para o homem que ele tinha. Ele mostrou o poder de Deus na vida dele para as pessoas entenderem. Então precisa nós entender. Você tem uma chamada de Deus, então passa pelas provas. Você foi chamado de verdade, foi Deus que te chamou? Então você coloca na brecha e deixa Deus te provar. Passa pela prova glorificando a Deus. Olha bem aqui. Aqui no outro, aqui Jesus, como ele falou, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes as pessoas estão passando necessidade, passando dificuldade, está sendo provado. Muitas vezes as pessoas chegam perto de se você não serve a Deus, por que você está passando isso? Por que está passando aquilo?
a pessoa que está passando vai não glorificar a Deus. Deus é dono de todas as coisas. Eu estou sendo aprovado, eu sei que eu estou sendo aprovado e eu vou sair, e Ele proverá. Né? Eu lembro quando Isaac, né? Isaac, quando é pequenininho, Abraão levou para matar ele, né? Então lá ele foi aprovado também. Que prova difícil que foi para Abraão. Abraão foi provado, irmão. Abraão tinha um único filho que ele ganhou de Deus e acabou ele querendo matar ele para provar o amor que ele tinha em Deus. Sabia disso? Foi uma prova muito difícil, mas ele aprovou. Então aqui Jesus, ele foi provado. Tá? Ele foi aqui, irmão, de todo jeito. O diabo levou ele para o cenáculo, mostrou tudo a glória dele, falando que tudo era dele, ele tinha que prostrar. Aí Jesus veio com a palavra adorar somente um, o Deus Todo-Poderoso, né? Somente a Ele devemos adorar, somente a Ele devemos prostrar. Então Deus, o próprio Jesus, ele usou a palavra para combater o Satanás. Então eu quero dizer para as irmãs, reveste o poder de Deus para você combater Satanás. Satanás tem que ser vencida pela palavra. Não pela carne, nem pela força nossa, não, viu? É pela palavra mesmo. Tá? E disse-lhe Jesus aqui, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Quando ele falou para ele, né? O diabo falou para Jesus, não, aqui, ó. É porque está escrito, seus andará ao teu respeito, tomar-te nas mãos. Ele falou para Jesus, né? Lança-se daqui abaixo. Mandou Jesus pular de lá de baixo para baixo. Entendeu, irmãos? Então, Jesus falou isso. Nós não podemos tentar a Deus. Nós devemos humilhar diante do Senhor Jesus. Então, Deus está dizendo nessa tarde para você, nessa noite, não sei o que você vai ouvir, passa pelas provas. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus, então você vai ser provado. Você vai ser provado, então glorifica a Deus nessas provas, amém? Não murmura, não reclama, mas glorifica a Deus. Eita, eu quero orar por você. Você está fazendo prova? Então glorifica a Deus. É pela prova que nós vamos chegando mais e mais a Deus, amém? Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa hora, Deus, meu Pai querido, abençoa essa igreja, abençoa o teu povo, que vai ouvir essa palavra do Senhor. O Senhor foi tentado, mas o Senhor não cedeu. O Senhor mostra para nós que o Senhor venceu o mundo e nós vamos vencer também. Ajuda esse povo a vencer, Pai. Ajuda eles a pegar a cruz e seguir a caminhada contigo. Fica conosco, Deus. Abençoa o teu povo hoje para todo sempre. Amém, Pai de Deus? Aquele que aceitar Jesus Cristo, irmão, procura uma igreja evangélica, aceita Jesus e fica firme com Jesus. Tá bem? Eita, agora, Pai do Senhor para todos. Que Deus abençoe você.